Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Bem-vindos a Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais, agora no Público. O nosso convidado de hoje é João Correia, licenciado em Biologia Marinha pela Universidade do Algarve em 1994. É mestre em Modulação de Recursos Marinhos pelo Instituto Superior Técnico em 1997 e doutorado em Biologia pela Universidade de Aveiro em 2009, com uma tese sobre tubarões e raias que lhe garantiu o Prémio do Mar Rei Dom Carlos. É também professor de Biologia Marinha no Instituto Politécnico de Leiria desde 2005 e membro do Centro de Investigação MAR. Mas João Correia não é só um académico, tem também um pé, ou talvez melhor, uma barbatana no mundo dos negócios. Em 1998 abriu uma loja online de lingerie e brinquedos eróticos. Em 2004 e 2005 foi responsável pela loja do Oceanário de Lisboa e em 2006 fundou a empresa Flying Sharks, com a qual transporta organismos marinhos para o mundo inteiro. Em 2010 fez o maior transporte aéreo de peixes vivos no mundo. 3.200 animais, movidos em 44 tanques, transportados em 2 A300, de Lisboa para Istambul. Nesse transporte foram perdidos apenas 3 peixes. É autor de uma trilogia de livros, lançados em 2015, 2016 e 2017, intitulada Sex, Sharks and Rock and Roll, saído na Chiado Editora, escritos em inglês. Em português é autor de Tubarões Voadores, saído em 2019 na Bertrand, livro que chegou ao cimo do top não-ficção da FNAC, onde figura na categoria de autoajuda. Bem-vindo, João. Muito obrigado pelo convite para estar aqui convosco. João, é um prazer ter-te aqui. Tu tens um percurso muito variado e invulgar para um cientista, uma vez que juntas a ciência e os negócios. Não é fácil juntar estas duas coisas. Qual foi a vocação que te veio primeiro, a ciência ou os negócios? É uma pergunta difícil de responder. Eu desde miúdo sempre adorei bicharada, genericamente, e a dada altura depois comecei a afinar ali a minha preferência pelos tubarões. Mas ao mesmo tempo também mas era sempre... um filme? Era por causa do filme? Sim, absolutamente. O Spielberg o filme do Spielberg, tal e qual. Particularmente o Mr. Hooper, que é o cientista do filme, que eu fiquei obcecado por ele e quando vi o filme decidi, é isto que eu quero ser quando for grande, quero ser o cientista, o gajo que sabe coisas de tubarões. Mas desde miúdo que apanhava garrafas na praia para devolver, para receber o valor do vasilhame com os meus primos, ia para a Feira da Ladra vender coisas, portanto sempre gostei de negociatas, sempre adorei ganhar dinheiro, que é uma coisa que as pessoas têm vergonha de admitir, eu não tenho vergonha de admitir. Não, é preciso, preciso. E tentei direcionar a minha vida, enfim, para uma área que me permitisse trabalhar com tubarões e ao mesmo tempo ganhar uns trocos. Não sabia bem. Não é fácil, fazer dinheiro com tubarões. Não é de todo, mas as peças lá foram encaixando no puzzle, sabe Deus como. e enfim, como é que percebeste que se podia juntar as duas coisas? Que a certa altura isto funciona, isto dá. Eu diria que foi quando trabalhei no Oceanário, eu comprava os animais para o Oceanário e fazia os transportes dos animais para o Oceanário. Mas calma, compravas como? Era a tua empresa já que... Ainda não. Portanto, na altura compravas por conta do Oceanário? Exatamente. Eu trabalhei 12 anos no Oceanário. Eras agente do Oceanário para ir buscar os... A minha função era o curador da coleção e, portanto, eu ia buscar bicharada literalmente ao mundo inteiro, desde a Austrália até a América do Sul. Não todo, mas uma fatia considerável. A parte que está debaixo d'água. Tubarões da Groenlândia, já viste? Não vi, mas já troquei e-mails com muito boa gente para tentar apanhar alguns tubarões da Groenlândia, mas é um tema delicado e não demos ainda esse passo. E baleias é grande demais, não é? Esses não são peixes. Esse é um tema ainda mais delicado e admito que a nossa fronteira não nos permite passar pós-mamíferos. É a fronteira que não passamos. É só peixes, então. Exatamente, peixes invertebrados. Mas sim, no Oceanário eu comprava essa bicharada toda, apercebi-me que estavam envolvidos montantes, enfim, fantasmagóricos, e a dada altura o meu know-how no transporte desses animais já era razoável, já gozava assim de uma reputação simpática no meio dos aquários, e passei para o outro lado, passei para o lado da venda. Foi por essa altura que eu comecei a dar aulas no Politécnico de Leiria, saí do Oceanário, comecei a Flying Sharks, e tem sido uma viagem fantástica, e foi aí, admito,
que percebi que, ok, dá para fazer uma coisa de que eu gosto e que tenho aqui um pé no mundo da conservação e ao mesmo tempo faturar aqui umas notas simpáticas. A empresa continua de vento em popa? Sim, não escondo que estamos a ter o nosso melhor ano de sempre e daqui a uma semana vamos para Marrocos com 2 caminhões de tiro. Isto é uma empresa global, não é? Faz serviço. Sim, absolutamente. Quantas pessoas têm na empresa? Somos 12 neste momento. Este ano tive de contratar mais 3 porque já não dávamos para as encomendas. É quase tantos como na seleção de futebol. A coisa tem crescido muito bem. E como dizia, para a semana vamos para Marrocos com 2 caminhões cheios de cavalas, sardinhas. Quem são os clientes típicos? Aquários. 90% aquários públicos, assim, de grande dimensão, aquários com um bom projeto educacional. E eles dizem que peixes querem, eles mandam... Sim, eles mandam um ficheiro Excel a pedir querem um destes, especificamente, possível, com uma corzinha assim. Tal e qual. 2.400 daqueles, 500 daqueles. E vais buscá-los ao mar? Sim, na esmagadora maioria. Ocasionalmente vamos a outros aquários ou até aquaculturas. Por exemplo, vamos levar uns pregados para Marrocos que compramos numa aquacultura e vamos levar alguns animais reproduzidos em cativeiro na Universidade do Algarve, por exemplo. João, eu morei uns tempos, fiz o doutoramento na Alemanha e morei em frente ao Jardim Zoológico de Frankfurt, que tem um pequeno aquário. E eu levava lá os meus amigos ao Jardim Zoológico só por causa de um peixe. Não sei se foste tu que forneceste, já foi antes, tipo. É que o peixe tinha a cara do Mário Soares. Boa. É antes do meu tempo, mas acredito perfeitamente. Tinha a cara dele, coisa. Olha, falando de negócios, o David disse que... Eu não sabia, mas uma pessoa está sempre a aprender. Eu soube através da internet. Que tinhas uma sex shop online. Bem, em relação com os peixes, eu percebo que os peixes se reproduzem com sexo, mas eu não estou a ver bem qual é a relação. Essa loja ainda está ativa? Fala-nos um pouco sobre isso. Essa loja bombou ferozmente durante 2 décadas, mas hoje em dia... Era na altura em que havia poucas, não é? Exatamente. Eu tive a sorte de começar isto logo em 98. O mercado na internet era muito incipiente. Fui dos primeiros a começar em Portugal e a dada altura vendia ao público, mas também vendia a outras lojas, a sex shops em Portugal. Sim. E faturei umas massas bem simpáticas nessa altura a vender estes brinquedos malucos. Pois não. Hoje em dia, com a Amazon, com coisas que vêm do Extremo Oriente, etc., não consigo competir. Como é que se chamava a loja? Alalunga, que é o nome científico de um atum. De atum da Alalunga. As pessoas não faziam ideia, não é? Vamos comprar isto à Alalunga. Alalunga, a palavra rolava bem com lingerie, então era Alalunga Lingerie, e o site era alalunga.pt, que ainda funciona. Sempre havia uma relação com os peixes. Não é? Ainda funciona como o site, mas a loja já não. Sim, eu nunca tive loja física, sempre funcionámos exclusivamente online. Mas está lá o site, mas está morto. Está moribundo. Tem os catálogos e tem o nosso e-mail, mas honestamente não faço uma venda há 4 ou 5 anos e não tenho feito Portanto, clientes do Alalunga, se não sabem, a loja fechou. Sim, hoje em dia, como digo, é tão fácil nas redes sociais, etc., ir a fornecedores muito baratos, que esmagam completamente as margens e já não consigo competir com essa malta. Eu percebo. O teu negócio então agora é só os tubarões e similares e outros. Exatamente. Peixes grandes e não tão grandes. Muita consultoria também. Há muitos aquários que nos contratam não só para transportar os animais, mas também para rever os planos deles, os diagramas das quarentenas, etc. Fazemos isso com alguma frequência. Deles, não é? Tal e qual. E fazemos isso com muita frequência e é uma atividade. O que é que comem os tubarões? Peixe, pessoas, claro. Muito poucos comem pessoas, mas comem peixe, lulas, um bocadinho de tudo. Comem muito, tal e qual. Comem muito pouco, curiosamente. Por exemplo, os tubarões-touro, aqueles animais de quase 3 metros que podemos ver no oceanário, por exemplo, que eu transportei-os para lá da África do Sul. Esses animais comem mais ou menos 100% do peso deles por ano. Ou seja, é muito, muito menos do que o cidadão comum imagina. Pois. E como é que começou esse teu interesse por tubarões e raias? Eu acho que... Tu não vives ao pé do mar, não cresceste ao pé do mar. Eu venho do Cartacho, que é uma terra cheia de tradição marítima, como todos sabem. Não, é vinhos. O tubarão-touro, não é? Tal e qual. Isso é outro tema delicadíssimo que eu não posso começar a falar dele, dos meus antigos colegas que punham colãs cor-de-rosa e sabrinas para espetar ferros em mamíferos, que é uma prática obscena que eu não posso começar a falar dela, que fica com veias a terra dos forcados a latejar.
Mas enfim, sim, eu cresci como vocês, numa altura em que havia um canal de televisão com aquele programa espanhol magnífico daquele senhor um programa de natureza que eu não me recordo agora do título. La Sierra, como é que ele se chama? Exatamente, tal e qual. E o Cousteau e o National Geographic, eu devorava essas coisas que víamos com pão com manteiga e doce de tomate feito pela minha mãe ao domingo. Era aquela hora a única em que se podia ver coisas ligadas à natureza e eu absorvi aquilo intensamente. E depois, pronto, fui vendo os tubarões, tive a sorte de viajar bastante com os meus pais, no SeaWorld de Orlando, nos Estados Unidos, vi tubarões ao vivo pela primeira vez, fiquei completamente apanhado e foi mais ou menos por aí. E nós sabemos que há problemas frequentes entre humanos e tubarões. Quem é que é mais perigoso para quem? Oi, é 20 mil ordens de grandeza a favor dos tubarões, ou seja, por ano morrem para aí 4, 5 pessoas em incidentes infelizes entre humanos e tubarões. Pronto, são episódios sempre terríveis e trágicos. Agora, por outro lado, morrem para aí 200 milhões de tubarões às mãos dos seres humanos. E não é só um fenómeno distante na Ásia e tal, como temos a tendência a pensar na nossa costa. A frota portuguesa, espanhola, francesa, etc. Dão forte e feio nas tintureiras, o tubarão azul, nos anequins, o mako shark, que são animais capturados acidentalmente, e estou a fazer aspas porque o alvo dessa pescaria é o espadarte, mas cada vez há menos espadarte e, portanto, muitas vezes já não é acidente nenhum. O alvo passa a ser os tubarões, porque a cota de espadarte é muitíssimo baixa. Mas não é para comer os tubarões, é para arranjar produtos que tiram do tubarão, é isso? Sim e não. Também, portanto, são vendidas as barbatanas, por exemplo, que acabam todas no mercado asiático e que são muito apetecíveis. Fazer o quê? Remédios, mesinhas? A famosa sopa de barbatana de tubarão. Sim, essa. A pele também é utilizada para fazer cabedal. É muito apreciada por bem, não quero Os dizer... dentes devem ser amuletos, não? Os dentes também, mas alguma coisa relacionada talvez com medicina chinesa, não? Sim, também. Mas a própria carne se formos às grandes superfícies, à parte do peixe, se repararem com atenção, vão ver postas de tintureira, de tubarão azul, vão ver postas de anequim, portanto, vão ver pata-roxas, que é um tubarãozinho pequenino. Aqui na Lotas, em Portugal, Sim, isso não devia ser pescado? Sim. Curiosamente, tudo isto é legal, é super legal. Estamos a falar de espécies que têm um ciclo de vida muito semelhante ao dos mamíferos, inclusivamente a nós, aos seres humanos, portanto, com maturações sexuais aí por volta dos 13, 14, 15 anos, ciclos de gestação de 9, 12 meses. Quanto tempo é que ele vive? Lá está, 40, 50, 60 anos. Portanto, o ciclo de vida... Aquele da Groenlândia vive mais. O da Groenlândia está estimado, já encontraram bichos com 500, 600 anos. E para uma loucura. São animais que viram o Cristóvão Colombo para o outro lado. Se estivessem tão a sul. Podiam ter comido o Cristóvão Colombo se ele tivesse ido mais a norte. Esses são animais absolutamente fascinantes. Isso descobriu-se há 3 ou 4 anos. Foi uma surpresa para toda a gente quando se percebeu. Qual é o segredo da longevidade dos tubarões da Groenlândia? Qual é que é? Eles têm substâncias anticongelantes no sangue, para o sangue não congelar, porque eles vivem em água literalmente abaixo de zero. A água, salgada não congela nos zero, e estes animais circulam em água de -1, -2, -3 graus, sem qualquer problema, com movimentos lentíssimos, naturalmente. Lá está. Alimentam-se principalmente de focas, de leões marinhos, de pinípedes, mas não sei qual é o regime alimentar deles, mas atrevo-me a sugerir que provavelmente uma foca por ano, se tanto. Comem pouco. São animais, lá está, com metabolismo lentíssimo. Mas isso é o segredo da longa vida, não é? Quanto lá mais... está, é não exagerar. Fazem jejum intermitente. Exato, de 374 dias. Certo. E também nesta questão da pesca dos tubarões, também há quem pesque tubarões só para ficar com a barbatana, não é? Sim. Isso hoje em dia está proibidíssimo. E sem querer armar-me em esperto, eu e muito boa gente temos estado muito, muito ativos nisso há 30 anos. E a legislação europeia hoje em dia já proíbe que se capture os tubarões só para aproveitar as barbatanas, o chamado finning, em que se apanhavam os tubarões, a carcaça ia fora e só se vendiam as barbatanas. Isso hoje está proibidíssimo. Mas, volta e meia, a GNR... A razão é para proteger a espécie? Sim, para proteger a espécie e enfim, para evitar o desperdício
catastroficamente alto e obsceno que havia, não é? De mandar carcaças fora só para vender as barbatanas, que têm um valor muito mais alto. As barbatanas são vendidas por $20-30 por quilo. Mas não é só para a sopa, o que é que se faz mais com a barbatana? A barbatana são mesmo só vendidas para a sopa. E ainda por cima é tão ridículo que a barbatana só serve para dar textura. As barbatanas são secas e depois aquelas fibras são misturadas na sopa só para lhe dar ali uma textura gelatinosa e tal. Porque a famosa sopa de barbatana de tubarão é canja. É uma sopa com sabor a frango e com massa e tal. E depois leva ali uns farripos de barbatana de tubarão só para dar ali uma texturazita. Portanto, é uma coisa perfeitamente hedionda. Não há palavras para descrever quão mau é estar-se a extinguir um conjunto absolutamente indispensável de espécies só para tornar uma sopa um bocadinho mais espessa. Não, é uma coisa inenarrável de facto, de mau, não é? Eu tenho uma certa curiosidade pelo modo como a empresa funciona. Portanto, tubarões voadores, flying sharks. Vocês têm uma encomenda para ir buscar os tubarões lá para um certo aquário. O que é que fazem? Agora estou curioso. Alugam um barco, têm umas redes. Conta tudo. Se souber algum segredo, não contes. Não, absolutamente. Posso contar como tudo. no Forrest Gump. Diz-nos o suficiente para nós fazermos uma empresa concorrente. Tal e qual. Ora bem, vamos ver. Temos duas grandes linhas de negócio falando de tubarões especificamente. Os nossos e os que vamos, os outsourced, portanto, aqueles que vamos comprar a outros colegas. Os nossos... Quanto é que custa um tubarão? Um grandão, tipo lá está um tubarão-touro, como aqueles que se vê no oceanário em muitos aquários, o animal propriamente dito ronda os 25.000 euros, mais coisa, menos coisa. Epa, mais não é o barato. transporte. Mais o transporte. Mas, por exemplo, daqui a 3-4 semanas, vou transportar uns tubarões pequeninos, uns cações, que têm para aí 70 centímetros, que o animal propriamente dito é à borla. Vamos buscá-los ao Sea Life Center de Berlim e vamos levá-los para o aquário de Gdynia, na Polónia. E eles vão crescer lá, não é? Vão crescer. Exatamente. Os animais são à borla, são cedidos gratuitamente por uma instituição ou outra. Ou se paga o transporte. E nós cobramos pelo transporte. Que, enfim, é uma carrinha essa é a parte que vai de fácil, Portugal essa e tal. parte, mudanças de tubarões, Exatamente. é fácil em bebês. Depois, mas no alto mar. No alto mar capturamos, por exemplo, nos Açores, um cação também, que chamam lá, o nome científico é o Galeorrhinus galeus, nos livros em português chamam-lhe o perna de moça. É um animal que capturamos lá está pequeno. A relação com a sex shop. Lá está, exatamente. E vamos pescar esses animais à cana, como se fosse pesca desportiva, capturamos Mas dentro animais do barco. No barco, exatamente, pomos engodo na água e tal, e depois com um anzol e uma linha, puxamos o bicho para o barco, vai para um tanque de... Mas isso não é certo, vocês vão à pesca, não garantem que apanha. Já, por exemplo, o meu sócio, o Telmo, é investigador no DOP, no Departamento de Oceanografia e Pescas, e temos um contingente muito grande de cientistas ligados ao mar nos Açores, e admito que aproveitamos esse conhecimento. Portanto, nós sabemos mais ou menos onde é que os bichos andam e a altura do ano. Instrumentos como sonar para saber onde é que eles andam, esse tipo de... E essa parte, honestamente, nem por isso, mas há muito conhecimento, décadas de conhecimento acumulado. Posso-vos dizer que a dada altura andávamos a tentar apanhar tubarões cabeça de martelo e nós sabíamos um ponto específico na Ilha do Faial e a hora do dia, que era ao pôr do sol, ali na zona norte da Ilha do Faial, estavam lá os tubarões cabeça de martelo, que curiosamente não se adaptam nada bem a condições de cativeiro, e nós fizemos ali 3-4 ensaios com alguns animais, não correu tão bem como gostávamos e acabámos por nunca vender nenhum, curiosamente. Mas pronto. O que é correr mal? Eles morrem? Ou... Não chegavam a morrer porque nós libertávamos-nos, mas vinhamos no barco a regressar para a nossa instalação e víamos perfeitamente o bicho a começar a ficar um bocado de lado no tanque e claramente não estava bem, e libertavam-me, não valia a pena. O tubarão tem que estar sempre na sua posição. Sim, são animais com principalmente estes grandes pelágicos que estão habituados, enfim, a um oceano aberto. Quando os colocamos num recinto fechado, nem todas as espécies se adaptam bem a isso. Aliás, muitas não se adaptam. A maioria não se deve adaptar. Não? Exatamente. É por isso que nós
em Portugal temos um manancial fabuloso de espécies, mas ironicamente muito poucas das espécies que ocorrem nos mares portugueses se adaptam bem a aquários. É por isso que muitas vezes temos que outsource, temos que comprar, por exemplo, a colegas nos Estados Unidos, que é uma coisa que já fizemos várias vezes. Os tubarões são enviados de Nova Iorque para a Inglaterra. São outros a pescar e vocês são intermediários. Exatamente, já fizemos isso por 3 ou 4 vezes, de Estados Unidos para Londres ou para São Paulo, e depois nós vamos lá e acompanhamos os animais desde o aeroporto até ao cliente final, introduzimos-los na água, etc. Fazemos uma parceria com os colegas americanos. Terrestre? Tem uns tanques? Tanques, exatamente. Tanques de 2,40 metros de diâmetro. Sim, mas não têm lá grandes. nesses sítios caminhões vossos, têm de alugar, não é? Alugamos, exatamente. Às vezes levamos o nosso caminhão desde Lisboa, desde Peniche até a Inglaterra. Já fizemos isso, por exemplo. Já transportámos... E qual é o problema eventual na fronteira? Pode-se passar tubarões desde que se tenha a documentação apropriada, que é a grande dor de cabeça. Por exemplo, quando fizemos uma operação destas em Inglaterra, já com o Brexit, eu tenho fotografias nas redes sociais a brincar. O dossiê de papelada tem para aí 8 centímetros de altura. Depois do Brexit. Depois do Brexit. Portanto, uma das coisas que o Brexit veio prejudicar foi o tráfego, o comércio de tubarões. Sem dúvida. E para os pobres clientes ingleses, as faturas que eu agora aumentaram, mas duplicaram, mais do que duplicaram. Se calhar até se perde clientes ingleses. Mas aí, lá está, sem querer armar-me esperto, gosto de pensar que nós soubemos aproveitar bem as circunstâncias e há todo um conjunto de regulamentação agora necessária para se fazer estas coisas no Reino Unido, e nós tratámos disso quase imediatamente. Então somos a única empresa certificada para fazer estas manobras no Reino Unido. Então há grande concorrência, então. Ora, aí está. Então estamos constantemente a ser contratados para fazer isso. Ainda hoje de manhã estava a trocar e-mails com o aquário em Plymouth. Com esta entrevista estamos a prejudicar o comércio com a Inglaterra. Portanto, o Reino Unido está dependente da tua empresa para ter peixe. E que assim fique durante muito tempo, porque assim está muito bem. Tu tens uma trilogia de livros chamada Sex, Sharks and Rock and Roll. O Sex e os Sharks nós já percebemos. E o Rock and Roll? Eu dou uns toques muito amadores e embaraçosos de bateria. E então, na altura, tinha de facto a loja dos brinquedos eróticos, já tinha Flying Sharks, já tinha muitas histórias malucas com venda de material maluco e com venda de tubarões e com umas festas e uns eventos em que ia tocar bateria, e então pronto, pareceu-me que era assim uma trilogia engraçada. Aquela famosa frase, não é, do Sex, Drugs and Rock and Roll, e eu achei que Sex, Sharks and Rock and Roll também era um bocadinho viciado em tubarões. Sim, exatamente. Olha, esses livros saíram em inglês cá em Portugal, não é comum. O que é que foi isso? É uma editora de gente autor, quase. Não é? Sim. É quase humilhante, porque eu tenho um ego gigante, que é uma tristeza, e achei que escrever em português era limitador, porque 10 milhões de portugueses é muito pouco, não é? E então eu achei que escrever em inglês podia vender muito mais. Só houver uma boa distribuição, coisa que é difícil. Pensaste como um grande tubarão. Exatamente. É claro que depois tive uma dose de realidade que me pôs no sítio, e ainda bem para eu acalmar. O problema é a distribuição, não é a língua. Claro, sem dúvida. E pronto, sou um grande chato nas redes sociais. E houve 3 volumes escritos em inglês, foi? Exatamente. Que ainda estão à venda. Estão todos à venda. Tenho caixotes e caixotes lá em casa. Vai à internet e coisa assim. Sim, vendo pela Amazon ocasionalmente. Eu dou muitas palestras e levo sempre o caixote na mala do carro e lá vou vendendo mais uns poucos. Quantas histórias dessas palestras? Quem é que te convida para fazer palestras? Empresas, escolas e universidades. São, digamos, os dois grandes grupos. E as escolas e universidades não pagam, suponho. Exatamente. Aí às vezes têm... os transportes, pelo menos. Sim, exatamente. Tipicamente paga uma deslocação, muitas vezes até aproveito, levo a família e passamos uma noite simpática em Coimbra, uma coisa dessas, vamos ao Porto, etc. Empresas é outro campeonato, aí já há um cachê modesto. E as empresas pedem palestras de motivação? Sim. Muitas vezes pedem... Conta lá um bocadinho, porque nós não temos dinheiro para pagar. Um bocadinho da palestra é de autoajuda, assim uma coisa? É quase embaraçoso admitir que... Mas o
foco é um bocadinho esse, pedem-me muitas vezes para contar a minha história e estou naquela tónica de ultrapassar as adversidades e como é que a pessoa agarrou uma carreira mais ou menos invulgar com estes moldes, não é? De tubarões e tal. E então vou muito às empresas para, enfim, impulsionar as pessoas a não se renderem perante as dificuldades, a abraçarem as oportunidades novas que aparecem. Sim, um bocadinho naquela onda motivacional. Isso é e tenho feito isso com alguma frequência. E tu costumas referir como interlúdio, digamos, do teu progresso, os carros que vais comprando, não é? Já fiz isso. O meu último carro maluco vendi-o em 2017, porque entretanto casei-me e agora sou pai. Acontece a todos. Exatamente. Agora sou pai, portanto já não tenho um carro maluco na garagem, mas a dada altura, já não mostro esse slide há mais de uma década. Mas sim, aquilo tem uns slides com anedotas, é? Sim. Tinhas os gags preparados lá para a audiência. Sem dúvida. Eu já sabia onde é que eles iam rir. Pá. Tal e qual. Eu levo o meu PowerPoint, que mudou muitíssimo ao longo dos anos. Eu admito que agora olho para o meu PowerPoint de há 15 anos e quase que fico envergonhado quando olho para ele. Era de facto um festival de autopromoção vergonhosa. Hoje em dia tento de facto passar uma mensagem que seja útil às pessoas que me estão a ouvir, tentar passar ali meia dúzia de conselhos que de alguma forma ajudem as pessoas a lidar com as suas dificuldades, etc. Não escondo que o meu público favorito é, ironicamente, o gratuito, as escolas, principalmente o secundário, o 10º, 11º, 12º, aquela idade tremenda em que a pessoa tem um ponto de interrogação gigante à frente, tem assim uma imagem difusa de querem trabalhar com tubarões ou com ursos querem ir para o meio do mar, e tal, ou para o fundo do mar, ou com golfinhos, mas não fazem ideia de como lá chegar. E eu sinto que tenho meia dúzia de conselhos válidos a passar a essa malta. E admito que essas são as palestras que me movem mais. Diz lá um desses conselhos. Quer dizer, olha para mim como se eu fosse um puto. Claro que sim. 15 anos, pá. Perfeitamente. E estou maluco por tubarões, pá. O que é que eu vou fazer? Há um clássico que eu refiro sempre, que é o primeiro pé que a pessoa mete na sua carreira deve ser o estágio. O estágio de licenciatura, porque há muita malta que acaba o curso e depois começa a pensar, deixa-me lá ver como é que eu vou estudar orangotangos. Então eu bato muito na tecla de, o primeiro passo na vossa carreira com orangotangos tem de ser o estágio de licenciatura. Portanto, agora vamos lá encontrar investigadores por esse mundo fora que trabalhem com orangotangos e vamos rastejar e implorar-lhes que vos deem um estágio com orangotangos. Pronto. E é um conselho incrivelmente simples. Mas para mim fez toda a diferença do mundo. Eu fiz o meu estágio com tubarões e isso lançou-me ali numa trajetória bem simpática. E então bato muito nessa tecla e tenho já 2 décadas de resultados que provam que esta filosofia funciona. Portanto, muito bons alunos meus que fizeram estágios com orcas, com tubarões, com répteis. E ficam naquele ramo, não é? E ficam naquilo. Portanto, é a pessoa não desperdiçar a tremenda oportunidade que é o estágio da licenciatura, ou um estágio para uma tese de mestrado, o que for, e agarrar um investigador. A vossa empresa também recebe estagiários? Sim. Hoje em dia, menos. E digo isto com alguma vergonha, porque de facto a minha carreira beneficiou de um estágio magnífico no início, mas hoje em dia temos tanto trabalho, mas tanto, que não é fácil receber estagiários. Pois, com 12 pessoas só, para integrar novas pessoas. Não é nada fácil. Neste momento, por exemplo, temos uma estagiária que está a fazer a tese de mestrado connosco na nossa instalação de Peniche, uma antiga aluna minha, e que recebemos-la com muito gosto. Mas não recebemos tantas pessoas como eu gostaria. Não dá. João, faz-nos a ponte para o tema final, que é a relação entre ciência e empresas, porque tens essa posição, estás no Politécnico e num centro de investigação e tens também uma empresa e, portanto, conheces o melhor dos 2 mundos e sabes muito bem que aqui em Portugal que são 2 mundos que são ainda, infelizmente, distantes. Sim. Portanto, falando, enfim, para além da questão dos peixes ou deste ramo específico, o que é que achas que é preciso fazer para uma maior aproximação entre ciência e o mundo empresarial? Isso é tipo a $1 million question, não é? Mas já temos 3 minutos. Vamos a isso. Mas vamos ver. Bom, eu diria que é preciso arregaçar as mangas e não ter medo dos dois lados. Não há que culpar só um dos lados. Por um lado, o mundo empresarial
foge como o diabo da cruz da burocracia institucionalizada. Portanto, eu muitas vezes não me atiro a algumas oportunidades com o mundo académico porque já sei que vem lá uma dor de cabeça de burocracia esmagadora. Por outro lado, é também precisamente isso que torna o meio académico muito espartilhado, porque para trabalharem com o mundo empresarial há todo um mar de burocracia que tem que ser vencido, etc. Então, correndo o risco de estar a simplificar demasiado uma questão que é muito complexa e que dávamos aqui horas, seguramente. Mas, no fundo, é a burocracia, é a papelada que impede isto de acontecer. A partir do momento em que os processos se tornam fluidos e que não é uma dor de cabeça nem para uma universidade, nem para a empresa trabalharem em conjunto, está feito. Uns conseguem trabalhar com os outros, porque a relação ao nível técnico já existe. Portanto, empresários e professores universitários almoçam e tomam copos a toda a hora e discutem projetos em conjunto. É quando a coisa chega ali a vias de facto e é preciso preencher uma candidatura para o PRR ou para um MAR 2030 ou uma coisa dessas, é que, isto afinal é muito complicado, porque começa a ser preciso os currículos e não sei o quê, e uma autorização do diretor do departamento. Fazes uma empresa para preencher os papéis. Exatamente. Também existem. Portanto, é a papelada que no fundo bloqueia esta macacada toda. Quando se conseguir que a famosa papelada não seja o monstro aterrorizador. Portanto, não é um problema de dinheiro, nem de organização. Não é de dinheiro de todo. Nem de desconfiança mútua das duas comunidades. Eu diria que não. Seria muito fácil fazer-vos aqui uma lista de exemplos em que universidades, politécnicos, etc., trabalharam com empresas. E eu diria que a chave foi sempre essa. As duas venceram aquele monstro terrível que havia de burocracia entre eles e conseguiram. E chegaram a resultados brilhantes. Mas é, de facto, uma barreira muito pesada de conquistar e que intimida muita gente. Olha, então para terminarmos, ainda nesse quadro de relações entre empresas e o sistema de investigação, como é que vês, digamos, aquilo que podemos chamar, pelo menos no papel tem-se chamado o desafio do mar português, quer dizer, esse é um tema que se fala muito, mas não se faz assim tanto, pois não? Bom, eu diria que até se faz. Curiosamente, há um par de anos, num almoço simpático, o Gonçalo Calado, o vosso convidado anterior, que é um grande amigo há muitos anos, falava-se na altura de se fazer uma série para televisão focada precisamente neste tema. Portanto, bons exemplos de coisas interessantes que se fazem ligadas ao mar em Portugal. E nós, com um papel e uma caneta ao almoço, fizemos uma lista de cabeça, sem sequer ir ao Google à procura de coisas. Só entre nós os dois fizemos uma lista e já íamos em 60 e tal projetos. Ou seja, há muita coisa. E há muitas fontes de financiamento, mas muitas mesmo. Lá está, o que é que impede as coisas de avançarem muitas vezes e porque é que se fala tanto de taxas de execução muito baixas e não sei o quê? É papelada. É um mar de burocracia tal que muitas empresas olham para aquilo e tipo, não há pachorra para isto. Portanto, as ideias e a vontade estão cá, não faltam. E o dinheiro também não falta. O que falta é as ganas e a vontade de arregaçar as mangas e vencer o mar de administrativo que se tem pela frente quando se apanha um projeto destes. João, penso que é um bom desejo para terminar, que se muito vença bem. O mar administrativo. O Adama gestor da burocracia. Que impede a colaboração monstro maior entre empresas e o mundo académico. João, muito obrigado. E até ao próximo Mais Lento do que a Luz. Muito obrigado, João. Obrigado. O público fica no ouvido.